Paz do Senhor, irmãos e irmãs. E essa história, essa linda história de amor que a Edna contou aí. Quer acrescentar? Ou quer ficar? Você que sabe. Essa linda história de amor que a Edna contou, esse ano a gente completa 28 anos de casados, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, pelo privilégio que nós temos, Pai, de estarmos aqui e juntos louvarmos, bendizermos o Teu nome, Pai. Ó Deus, o Senhor tem um propósito, Pai, para o casamento. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que derrame a Sua bênção sobre cada relacionamento aqui, Pai, sobre cada casamento, Pai. Ó Deus, que cada casal, Pai, possa ter essa convicção e que hoje o Senhor ministre um pouco mais o nosso coração sobre a importância, ó Deus, e quão precioso é para o Senhor esse projeto chamado casamento, esse projeto chamado família, Pai. E nós, neste momento, nos submetemos a Deus, ao Teu querer, ao Teu propósito. E queremos cumprir o Teu propósito aqui nessa terra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E é com muita alegria, Eli Ananias de Oliveira, é um grande amigo. Só isso. Né? Eli é um grande amigo e a gente, durante muito tempo, a gente trabalhou na mesma empresa. E ali construímos uma amizade, e eu fico muito feliz de poder estar com ele e com todos os irmãos aqui mais uma vez. Amém, pastor Sóstenes, né? E vamos lá, vamos lá. A gente teve aqui há um tempo atrás, acho que tem um mês, né? Um mês ou dois no máximo. Na verdade, a gente esteve lá no sítio. Nesse dia, a Edna estava fazendo uma viagem e ela me deixou aqui. Foi para Suíça, para Israel, para Itália e me deixou aqui, né? Aí eu pensei, então eu vou lá ficar com os irmãos. Então, glória a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 3 até o versículo 6. Eu vou ler dois textos e depois eu queria refletir com os irmãos sobre alguns princípios, ok? Primeiro texto que eu queria ler está em Mateus capítulo 19, versículo 3 até o 6, é um texto clássico, quando se fala de casamento de casais, né? E o texto fala assim: alguns fariseus aproximaram-se dele, ou seja, de Jesus, para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio, aspasinha, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ok? Aí tem um outro texto. Porque quando Jesus fala assim, no princípio, a gente precisa ver o que é esse princípio que ele está falando. Então eu vou ler Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Lá no início, na criação, o texto diz: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. O nome que o homem desse para cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus
fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Queridos, eu e Edna, nós temos tido muita alegria nesses dias, né, por diversas vezes, estar sempre na companhia e sendo ministrado por eles. Pastor Daniel Souza tem sido essa pessoa que, em muitas situações, sobre diversos assuntos, tem ministrado sobre as nossas vidas. E há algum tempo atrás a gente teve o rico privilégio de estar com eles e no encontro de casais e sermos ministrados. Então, assim, em muitas coisas, aquilo que a gente tem recebido, a gente tem passado para a vida da igreja, ok? Aí está perguntando, pastor Daniel Souza? Normalmente a gente fala Daniel Souza, não conheço Daniel Souza, não conheço, né? Mas se eu cantar uma música dele, o pessoal vai saber, agora eu sei, né? Pastor Daniel Souza que fez aquela música, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos. Quem conhece? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Viram para o outro e falam assim, eu preciso de ti. Vira para sua mulher, para o seu marido e canta, precioso és para mim. Preciosa. Os homens cantam, eu preciso de ti, mas canta preciosa, tá? Vamos lá? Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para... Olhando no olho, irmãos. Querida irmã, olhando o olho, olhando bem nos olhos, diga assim, olha no olho do seu marido, da sua mulher e fala, eu preciso de ti. Precioso ou preciosa, diga, és para mim. E aí, o amor está no ar. Amém? Queridos e queridas, nós, como a Edna disse, a gente tem 1 mês e 3 dias que a gente começou oficialmente a pastorear a Igreja Batista El Shaddai, né? E a gente manda um abraço dos irmãos da igreja que está reunindo lá no Vila Clóris, para a parte da igreja que reúne no Vila Clóris, para a parte da igreja que reúne aqui no Atalaia, porque somos uma igreja apenas. Deus não tem diversas igrejas. Deus tem uma igreja. Deus não tem diversos propósitos para cada um distintamente. Deus tem um propósito apenas para todos nós. Sim ou não? E aí alguém vai lembrar, quem estava aqui no sítio? Qual que é o propósito eterno de Deus? Hein? Vamos lá. Deus tem um propósito. Aí, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos. Não, nós vamos emendando uma coisa, mas que nós vamos arrancar isso aqui, nós vamos. Uma família de muitos filhos. Uma família de muitos filhos. Você falou, qual que foi a primeira coisa que você falou mesmo? Sermos parecidos. Então, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus,
você começou a falar aí, para a glória de Deus Pai. Tá vendo? Irmãos, eu aconselho os irmãos e irmãs a não esquecerem disso mais. É porque Deus tem um propósito apenas para todos nós. O propósito dele é ter uma família, faça assim com o dedão, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família fala de quê? Vamos tomando para casa lá do sítio. Porque, irmãos, vou falar para vocês, a gente vai lá no Inácio de Carvalho, é ou não é? Chega lá, prega, tudo bem, depois rolou os caldos, muito da hora lá. Depois a gente chega um tempo depois, toma lição, se os irmãos não sabem, meu, pega a mão, né? Aí quem é que ensinou errado? O pretinho aqui, aí. Então, uma família fala de quê? Uma família, pensa numa família, o que uma família fala? Unidade. Aí o resto vai tudo falar, vai terminar com ad, tá? Uma família fala de unidade. Uma família de muitos filhos fala de quê? Quantidade. Semelhantes a Jesus, fala. Se muitos filhos fala de quantidade, que o Senhor quer ter muitos filhos, que esses filhos sejam iguais a Jesus, da qualidade desses muitos filhos. Não é todo mundo da maneira que quer, não. Nós temos um padrão, e esse padrão é Jesus. Então uma família fala de unidade, de muitos filhos fala de quantidade, semelhantes a Jesus fala da qualidade e para a glória de Deus Pai. Tempo. Hein? Poderia ser santidade? Termina com ad. Tudo bem, podia ser santidade, mas não é, embora termina com ad. Para a glória de Deus Pai fala da finalidade. E nós vamos cooperar com o propósito eterno de Deus. Nós vamos cooperar para que Deus tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E qual que é a finalidade disso? A glória de Deus. Não é para o Eli, a Rosiane e o pastor Sócio chegando, tá vendo como é que nós estamos matando a pau? Não é. É para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. O nosso casamento, qual é a finalidade do nosso casamento? A glória de Deus. Por que nós estamos aqui? Para relembrar princípios e fortalecer nossa base para a glória de Deus. E eu queria começar contando uma ilustração, para a gente entrar nesse assunto aqui. A ilustração, se você não sabe, se você já ouviu essa ilustração, ainda mais com esse negócio de WhatsApp, toda hora, tudo que você fala, todo mundo já sabe. Mas na hora que terminar, você faz aquela cara, vai dar moral para a gente continuar empolgado. A história de uma cidade do interior, e essa cidade, um dos pontos máximos dessa cidade era um relógio que tinha na praça. Assim, na catedral, lá em cima, na pracinha principal, tinha um relógio. E o pouco de turismo que atraía as pessoas para aquela cidade era aquela praça. E o relógio era a graça daquela praça. Muito grande e fazia os barulhos característicos, e muitas pessoas estavam ali por causa daquele relógio. E um dia o relógio estragou. E aí, quando aquele relógio estragou, o prefeito prontamente chamou alguém para tentar arrumar o relógio, porque isso atraía inclusive turistas para a praça. E a pessoa tentou arrumar aquele relógio, não conseguiu. Passou por chamou um outro, não conseguiu.
E numa relação de desespero, chamaram até pessoas lá, bem expert no assunto, suíços, tentaram ir lá e mexiam, não arrumavam o relógio. Então, ali acostumou-se aquele relógio, alguma coisa na área do turismo parou de dar renda para aquela cidade. E um dia apareceu um velhinho. Esse velhinho está ali rodando pela cidade. E aquele velhinho um dia olhou aquele relógio lá, viu que o relógio estava parado e chamou o jardineiro que cuidava ali daquela praça e falou: olha, por que esse relógio está parado? Não, ele estragou, tem muito tempo, né? E ele falou: deixa eu tentar consertar. Ele falou: ó, senhor, muitas pessoas vieram aqui, já tentaram arrumar, não conseguiram. E sob a insistência daquele velho, alguém chamou o encarregado, e não sei se você sabe, cidade do interior, acessibilidade ao prefeito é algo até muito tranquilo e fácil. E chegou aos ouvidos do prefeito que alguém estava ali, se dispusera a arrumar o relógio. O prefeito falou assim: olha, nada a perder. Muito certamente ele não vai conseguir arrumar, mas que vá lá. E autorizou aquele senhor, subiu lá, foi lá na torre, e com menos de 5 minutos ele desceu, o relógio estava funcionando. E aí, para espanto de todos, inclusive do prefeito, foi saber como que aquele senhor, num tempo tão reduzido, conseguira arrumar aquele relógio. E aquele velhinho parou e falou assim: sabe o que acontece? Eu, na minha juventude, eu que estive aqui, e fui eu que montei aquele relógio, eu que fiz aquele relógio. Cada peça daquele relógio eu conheço, e eu sabia se um dia esse relógio vier a dar algum problema, só poderia ser num determinado lugar. E eu subi lá, porque foi eu que criei ele, eu que fiz, e aí por isso que eu tive tanta felicidade de conseguir arrumar o relógio. Qual a moral da história que fica para a gente? Quem fez o seu casamento, querido, foi Deus. E a gente vai ver aqui o compromisso de Deus com o casamento. E eu sei que talvez você tenha entrado aqui, pode ser que você entrou aqui, e a hora que eu mando você olhar e rir, olhar nos olhos e sorrir, a sua vontade era de aproveitar que você está bem perto do seu marido e ir no pescoço dele, né? Um dia eu vi alguém orando e falou: Senhor, me dá força, me dá, é que é mesmo? Me dá graça, Pai, porque se o Senhor me der força eu mato esse cara. Eu sei que talvez, querido, o seu casamento esteja em via, talvez até de acabar. Talvez você já tentou diversas vezes, talvez vocês estão separados e a igreja não sabe. Talvez já não existe carinho, talvez já não exista mais relacionamento. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que tem um compromisso com o seu casamento, e foi Ele que fez seu casamento, Ele está aqui. E não tem, definitivamente, não tem nenhum tipo de problema no seu casamento que o Senhor não possa intervir e que o Senhor não possa trazer uma solução, no nome de Jesus. E a nossa oração é que o Senhor volte a trazer esperança para cada casamento aqui. Que esse lance de almoço, de jantar, fotografia, balinha, seja só uma desculpa para você e seu marido, você e sua esposa estarem aqui, para sermos todos ministrados pelo Senhor. A Bíblia nos fala aqui, nesse texto, nos fala de ensinamentos simples, porque Jesus é simples. Você sabe por que a hora que a gente começou eu perguntar qual que é o propósito eterno de Deus, e a gente foi forçando a mente e conseguimos montar isso aqui? É porque o Evangelho é simples. Os ensinamentos de Jesus têm que ser simples. E é interessante que com poucas palavras, Jesus explica muito. E talvez muitas dúvidas
que talvez tenhamos, em poucas palavras Jesus explica. A hora que os fariseus, lá no primeiro texto que a gente leu, eles chegam para Jesus e falam, e querendo colocar Jesus à prova, olha, não pode ou não pode o homem dar carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo? E aí Jesus vai e fala, o que está escrito na lei? Não, Moisés autorizou. E Jesus vira e fala, olha, por causa da dureza dos vossos corações. Mas, no princípio, não era assim. E aí Jesus começa a explicar como é que estava no princípio. Sabe o que a gente precisa, queridos? Porque o tempo passou e as coisas mudaram tanto que hoje, quando a gente fala em casamento, hoje talvez, quando eu chego e encho a boca e falo, olha, esse ano, dia 18 de agosto, e ai de mim se não lembrar essa data, vamos completar 28 anos de casados. Para mim é fácil lembrar porque eu casei em 1990, então como é um número redondo, é mais fácil, né? Aí se você casou no ano quebrado, se vira, mas você tem que saber a data e quantos anos vocês vão fazer. E talvez hoje chegar e falar, olha, vamos fazer 28 anos de casados. Tem alguém que tem mais de 28 anos de casado aqui? Não, então, Edna e eu desbancamos todo mundo. Quem tem 20? Mais de 20? 24. Quem tem menos de 20? Mais de 10. Vai fazer 10. Quem tem de 5 a 9? Quem tem menos de 5? Vamos descobrir quem que é o nosso... Menos de 5? Quem tem menos de 5? Só eles? 1 ano e pouco. Cadê a missionária? Ah, tá chegando. Tem outro casalzinho, outro caçulinha nosso aqui? Menos de 1. Glória a Deus. 1 ano. 8 meses. Glória a Deus. Bacana, né, irmãos? 8 meses e tem 28 anos, né? Glória a Deus. Mas hoje, talvez quando a gente chega e fala que a gente tem 28 anos de casado, 25, 24, o que é isso? Né? É porque as coisas foram mudando e talvez muitas coisas foram tomando lugar das verdades. E tem um escritor do século passado, 1800 e pouco, é século XIX ainda, né? Do século XIX, 2 séculos atrás, chamado A.W. Tozer. Se bem que ele morreu em 1963, então ele é do século XX. A.W. Tozer, ele tem uma palavra, uma frase que ela é muito interessante. Às vezes, as grandes verdades estão adormecidas na nossa alma junto com as piores mentiras. A gente deixa coisa que a gente sabe que é verdade, mas a gente deixa com que essas coisas que nós sabemos que são verdades adormecidas junto com as piores mentiras. E aí é bom que de tempo em tempo nós vamos checar a verdade. E aí eu peguei um versículo no livro de Hebreus, capítulo 2, 1, na revista atualizada, que fala assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por essa razão importa que nos apeguemos às verdades. Esse exercício hoje aqui, queridos, é para que nós nos apeguemos às verdades. Tudo que a gente está falando aqui, muito provavelmente, você isso eu já sei. E eu acredito que você saiba. É porque nós não temos errado nas novidades. Os nossos erros, via de regra,
tem aparecido nas obviedades, naquilo que está na cara, naquilo que é óbvio. Nós temos errado naquilo que é óbvio. E por isso nós temos que nos apegar às verdades que nós ouvimos. Apegar, irmãos, para que nós não nos desviemos delas. Aqui, 3 princípios ficam claros aqui nesses textos que a gente leu. Quando Jesus é argumentado e ele fala, olha, no princípio, o Criador, olha aqui, Mateus 19, a partir do 3, Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador? Aqui fica o primeiro princípio para a gente. E o primeiro princípio é que existe um princípio. Existe um princípio e existe um Criador. E não existe maneira mais coerente, mais clara para a gente, a não ser que retornemos ao princípio. Você quer saber onde é que está o erro? Volta no princípio. Volta no projeto, porque existe um princípio. Alguém idealizou esse projeto chamado casamento. Alguém idealizou esse projeto chamado família. E existe um princípio. E existe um Criador. E existe uma finalidade. Sabe quem é o Criador? Deus. Deus é o Criador da família. Deus é o Criador do casamento. E qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade? A glória dele. Deus fez seu casamento para a glória dele. Esse é o primeiro princípio. E é simples. Isso eu já sabia. Eu sei que você já sabia. Mas nós temos errado naquilo que é óbvio. O segundo princípio é que Deus fez homem e mulher. Não é isso que nós vemos lá? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe? Irmãos, a palavra de Deus é muito simples. Deus fez homem e mulher. Olha a confusão que hoje está disseminada no nosso contexto de sociedade. Existem 16 modos diferentes de gênero. Na verdade, queridos, isso mostra muito claramente para a gente que a gente tem perdido a referência do princípio. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. E está vendo como é que o ensinamento de Cristo é simples? O primeiro princípio é que existe um princípio e um Criador. O segundo princípio é que Deus fez homem e mulher. E o terceiro princípio, por essa razão, deixará o homem o quê? Pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Deus uniu homem e mulher. E quando a gente fala que o ensinamento de Cristo é muito simples, quando a gente fala que Deus uniu o homem e a mulher, isso leva a gente a pensar em 6 verdades sobre essa união. Só que Deus não uniu o homem a um animal. Não é isso que a gente vê? O homem deu nome a todos os animais, mas ele se sentiu sozinho. E aí Deus deu nele um profundo sono, tira uma costela, faz uma mulher, e aí Adão vira e fala, esta sim é osso dos meus ossos
é carne da minha carne. Então Deus não uniu o homem a um animal. Deus, só nesse texto, irmãos, sem querer enfeitar o pavão, nesse texto a gente percebe que Deus não uniu o homem com outro homem. No princípio, no projeto original. E Deus também não uniu aqui a mulher com outra mulher. O texto nos ensina: deixará o homem o pai e mãe e unir-se-á a sua. Deus não uniu o homem a uma mulher alheia. Deus uniu o homem à sua mulher. É sabido disso. Quantos homens existem no mundo? Na região, quantos homens existem? Quantas mulheres existem? Mas você consegue identificar aqui qual que é a sua mulher? Qual que é o seu homem? Então dá uma olhadinha para ele e para ela. E manda um beijinho. Para sua mulher. Faz igual a irmã ali, faz um coraçãozinho assim. Para sua mulher, para sua. Faz um coraçãozinho, gente. Olha, dentro do coraçãozinho assim, ó. É engraçado, né? Às vezes quando nós namorávamos e os hormônios aflorados, a gente queria olhar, queria pegar onde não era para pegar e queria desespero total. Quando agora está casado, aí faz um coraçãozinho, olha dentro do coraçãozinho. Aí esses hormônios, não, meu, assim, ó. Faz um coração, olha os olhos. Não. Queridos, existem muitas mulheres. Mas eu queria que você estivesse atento a isso. Existe uma que é a sua mulher. Todas as vezes na palavra que algum camarada cismou de atentar para a mulher alheia ou para o homem alheio, deu problema. Tem um outro princípio. Deus não uniu homens a uma mulher. Deus não uniu vários homens a uma mulher. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E Deus também não uniu várias mulheres a um homem. E tudo isso, queridos, a gente está matando aqui num textozinho simples. Está muito claro aqui na palavra. Éder, mas Davi não teve várias mulheres? Abraão? Tudo deu problema. Todas essas histórias que a gente ouve, onde o cara teve mais de uma mulher, está fora do projeto original. Está fora. Quando Jesus fala, no princípio, traz a gente para essas verdades. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Deus não uniu o homem a um animal. Deus não uniu um homem a outro homem. Deus não uniu a mulher a outra mulher. Deus não uniu o homem a uma mulher alheia. Deus não uniu os homens a uma mulher e nem uniu mulheres a um homem. E o Senhor nos traz a seguinte orientação: deixará o homem seu pai e sua mãe. Primeiro verbo, deixar. Segundo verbo,
e unir-se-á a sua mulher, e tornarão. Ou seja, o verbo deixar, o verbo unir e o verbo ser, tornar-se. O verbo deixar fala de autoridade. Pai e mãe fala de autoridade. E é uma autoridade importante, absoluta e insubstituível. Pai e mãe. E a Bíblia promete vida longa àqueles que levarem essa autoridade a sério. A submissão a pai e mãe. Deus promete longevidade, isso mesmo, papai, isso mesmo. Deus promete longevidade. A única situação que Deus fala, agora você vai deixar seu pai e sua mãe, é para o casamento. Eu não sei, querido, se nós estamos levando tão a sério isso, como Deus leva. Deixar fala de autoridade. Unir fala de vontade. Eu não fui obrigado. Sabe? Sempre, queridos, meus pais separaram. Eu tinha 8 anos de idade. Eu fui criado com meu pai. Pensa uma dor que eu senti há 10 anos atrás, quando meu pai morreu. Dor. Até hoje eu lembro da perda do meu pai, assim, foi muito forte para mim. E eu sempre honrei, sempre. Poderia ter feito mais, mas eu sempre honrei meu pai. Sempre, os últimos dias dele, eu cuidei, a Edna me ajudou, assim, cuidei do meu pai. Eu sempre amei muito meu pai, o maior prazer de estar com meu pai. Mas o dia que eu olhei para aquela morena ali, o dia que ela veio, que meu irmão morreu, eu com 17 anos, e ela veio, Éder, fica assim não, eu também era muito amiga do Marcelo. E aí que eu olhei eu pensei assim, ó, meu número certinho. E aí sempre que eu via que ela ia afastar um pouquinho, aí eu ficava mais triste ainda para ela vir. E a gente passava horas conversando, e ela trabalhava num seminário aqui, em Venda Nova, na Rua das Pedrinhas ali, perto do Hospital Dom Bosco. Aí tinha dia que o meu horário de serviço era uma escala, né? Já estava com 18 anos, já estava na CEMIG. E aí a gente ia a pé, saía lá de São Bernardo, descia a Pedro I, a Cristiano Guimarães, levava ela até em Venda Nova a pé, era uma alegria. E subia alegre, voltando para casa para ir trabalhar à tarde. E aí, vamos passear, vamos no Parque da Mangabeira. Aí lá no Parque da Mangabeira eu tentei arrancar aquele beijo e não, calma, não é assim não. Mas a gente lembra com tudo isso, irmãos. Sabe, eu quis. Quando a gente preparou, e aí, a Edna precisa até de uma cura, porque ela queria que eu fosse aos pais dela e pedir formalmente, Dona Marieta, Sr. Gabriel, o senhor me concede, sei lá, como é que fala, hein? Quem falou aí? Aí eu fui lá para conversar com os pais, fiquei nervoso, e simplesmente sentei no sofá, e a mãe... E aí eu 18 anos, 19, sei lá. Aí a Dona Marieta virou e falou assim, agora mais uma criança aqui para tomar conta. Aí como é que pede? Aí comecei a frequentar aquele sofá ali, né? E era bom quando a gente saía para, vai ter um intercâmbio na igreja não sei de onde, e a gente queria estar no ônibus ali junto ali, né?
Eu lembro que a gente, não sei que é da época do Vale Transporte, uma cartela grandona, cheia de papelzinho que você pagava passagem. Eu lembro que o dia que eu cheguei todo mitidão, assim, que eu estava com uma cartela de Vale Transporte no bolso. E não, pode deixar que eu pague essa passagem, que eu arranquei aquela cartela. Ai, que vergonha. Ficou com vergonha da minha cartela de Vale Transporte. Tudo isso, nós construímos isso, nós quisemos, que fala, hein? A gente que estava querendo aquilo ali, sabe? E chegou o dia da gente noivar, o dia do nosso casamento. Eu lembro que o ônibus que ia levar os irmãos para o bairro União, o ônibus atrasou. E aí, eu sempre fui muito tímido, mas no dia lá eu tive que cantar uma música lá, na hora do casamento. E eu fiquei sem voz, de manhã eu já acordei sem voz. E eu achava que era porque eu estava rouco, era emocional, irmãos. Cantei rouco. E aí, assim que terminou o casamento, minha voz normalizou. Aí nós fomos pro hotel ali que um irmão deu pra gente na Rua Espírito Santo, tinha um hotel bacana, ele era gerente do hotel. E no outro dia nós pegamos o ônibus e fomos lá para Poços de Caldas. Andar de bondinho, naquelas pracinhas cheias de flor e a gente, né? Tudo isso é a vontade. E deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E esse ser fala de unidade. Um dia eu ouvi alguém dizer que mulher não é parente. Não, filho é parente. Talvez você tenha dito ou você pensa assim. Para você pode não ser, queridos. Para Deus, a sua mulher, o seu marido, é mais seu parente do que seu filho. Que a Bíblia fala e tornarão os dois uma só carne. É no sentido figurado, uma só carne, e Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. Os votos que você fez no dia do... Eu lembro até hoje, meus. Peguei na mão da Edna. Se bem que eu sei, porque depois você vai assistindo o filme tantas vezes, o mesmo vídeo, né? Fala, peguei na mão da Edna e virei, aí ela falou para mim também, eu virei para ela e falei assim: Edna, eu te recebo a mim como minha legítima, única esposa, prometo amar-te, respeitar-te, me ajuda aí, cuidar de ti, seja melhor ou pior a vida, sejas rica ou sejas pobre, esteja enferma ou com saúde, na alegria ou na tristeza, irei te amar, cuidar de ti, mas se contudo, até que a morte nos separe, contudo, se o Senhor Jesus voltar, juntos subiremos e estaremos para sempre com o Senhor nos páramos da glória celestial. Irmãos, você lembra das juras, da promessa que você fez? Você lembra? As testemunhas que estiveram ali, a autoridade pública que esteve ali, o respaldo da autoridade ali. Talvez vocês estiveram diante de um juiz assumindo esse compromisso. Eu não sei qual o teor de seriedade que você deu para isso, queridos. Mas Deus levou isso a sério. E eu queria neste momento
dizer algo para a gente estar orando. Talvez passou alguns anos e você diga que o amor acabou. Deixa eu lhe dizer algo. O amor, ele não é um sentimento. Existe uma diferença do amor sentimento para o amor decisão. O amor compromisso. Diversas coisas que Deus trata na palavra soa para a gente como sentimento. A gente está estudando sobre fruto do Espírito e a gente está vendo que o fruto do Espírito não é um sentimento, que o amor que a Bíblia fala no fruto do Espírito não é um sentimento. O amor que a Bíblia fala no fruto do Espírito, o grande problema é que tudo para a gente é amor. Esse sentimento, homem e mulher, nós chamamos de amor. Essa atração sexual, a gente chama de amor. Existe uma palavra grega para essa atração que se chama eros. Esse sentimento que nós temos irmão com irmão, pai com filho, nós chamamos de amor. A palavra grega relativa é philios, ou phileos. E quando Deus vai tratar desse amor, Ele está falando da palavra ágape. E é um amor incondicional. Deus nos ama de forma incondicional. Não tem nada que você possa fazer que Deus vai passar a te amar mais. E não tem nada que você fez de errado que vai fazer com que Deus te ame menos. O amor de Deus é incondicional. E é esse amor que Ele quer que nós tenhamos pela nossa esposa, pelo nosso marido. A alegria, estava pensando nisso, querido, no livro de 2 Coríntios, de capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante, o texto fala assim: entristecidos, mas cheios de alegria. Aí eu pirei, quando eu estava lendo esse texto, terça-feira passada. Como que pode? Entristecido, mas cheios de alegria. Se nós partirmos do princípio que essa alegria é um sentimento, a gente fala assim: não pode, ou você está alegre ou você está triste. Você não pode estar entristecido e cheio de alegria. Só que essa alegria que a Bíblia fala de Gálatas 5:22 não é um sentimento. É a tranquilidade de você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Queria orar agora, queridos. Eu não sei como é que está o seu casamento. Se você falar assim: cara, eu estou pensando em separar. Nós já tivemos isso também. Chegar ao ponto de arrumar minhas malas e virar para Edna e falar: Edna, eu vou, e chorando, e dizer assim: olha, por favor, Edna, a única coisa que eu te peço, você não vai ter problema comigo, você de pensão, nada disso. Mas não tira as meninas de mim, não me impeça de ter acesso às nossas filhas. Mas já tinha entregado os pontos. Talvez você está nessa situação. E eu não estou aqui querendo expor você. Não vou pedir, quem está assim? Não. Mas se por um acaso, na vida de vocês talvez vieram aqui, que talvez pegaria mal se vocês não viessem.
Talvez o que o pastor vai pensar de vocês. Talvez vocês tenham posição aqui de relevância. Faz alguma coisa na vida da igreja. E aí, se alguém souber que vocês estão por um fio, o que o pastor vai pensar de vocês? A pior coisa que pode acontecer na igreja se chama senso de preservação. É eu não procurar ajuda, que eu quero preservar a minha imagem. Isso tem levado muitos pastores para a lama. Isso tem levado muitos casamentos para a lama. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão pensar o que realmente está acontecendo. Nós estamos precisando de ajuda. E que o Espírito Santo, nessa noite, toque no coração de vocês. Não fique mais sem pedir ajuda. Procure os pastores. Procure os líderes. E diga: nós estamos nos separando. Tem uma passagem da Bíblia que me toca muito. Aquela mãe, aquela mulher cirofenícia, que chega para Jesus, a maneira que ela chega para Jesus, e que ela vira e fala: olha, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não preocupou em se preservar. Ela poderia dizer: não, sabe como é que é, Jesus? Minha filha está com uns capetinhos, mas assim, que esse capetinho é miúdo? Não. Ela viu o que era a solução da vida dela. Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu gostaria que você abrisse mão hoje desse senso de preservação e que você pautasse o seu casamento, o seu relacionamento, como lá no princípio. Quais foram os princípios que Deus estabeleceu para o casamento? Estabeleça esses princípios para o seu casamento. E o Senhor vai te dar graça. E o Senhor vai trazer ajustes. Talvez você fale assim: não existe mais amor. A Bíblia fala, existem dois verbos que a Bíblia fala sobre criar. Existe um verbo no hebraico que chama zar, que é você criar a partir de alguma coisa. É eu pegar essa folha e fazer um aviãozinho. Eu peguei uma folha e fiz um aviãozinho. Eu criei a partir de algo. E existe um verbo que chama bará. É você criar a partir do nada. Se existe um paviozinho que está fumegando, o Senhor tem habilidade. E a Bíblia fala que Deus não despreza a cana quebrada. E Ele não apaga o pavio que está fumegando. Mas se contudo já não tem mais nada, o Senhor tem habilidade de fazer nova todas as coisas e dar força àquele que não tem nenhum vigor. Queria orar com você. Pega na mão da sua esposa, do seu marido. Pega mesmo, pega as duas mãos assim. Nós vamos pedir ao Senhor para trazer vida onde não tem vida. E eu queria... Cheguei, Ed. E nós vamos pedir ao Senhor para restaurar cada casamento. E eu queria desafiar o seu coração. Se você está passando por algum problema, procure os pastores, procure os líderes e diga: precisamos de ajuda. Muito mais importante do que nos preservar está em cumprir o propósito de Deus. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos orar ao Senhor, Pai,
pedir ao Senhor por cada casamento aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, a obra quem faz é o Senhor, Pai. E nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha trazer luz, Pai. Venha trazer, Pai, restauração sobre cada relacionamento, sobre cada casamento, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a trazer esses princípios para dentro do nosso casamento. E viver como o Criador planejou para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Pai, no nome de Jesus, restaura, Senhor. Restaura cada casamento aqui, Senhor. Ó Deus, que essa igreja que reúne aqui neste lugar, Pai, seja um ambiente de casamentos sarados, de homens e mulheres saradas, famílias saradas, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, glorificando o Teu nome, e pedimos ao Senhor por aqueles casamentos que estão em via de conflitos, ó Deus, por aquele homem, aquela mulher, ó Deus, que esteja aqui, ó Deus, e que já estejam planejando a separação. Espírito Santo, no nome de Jesus, a nossa oração, Pai, para que haja restauração de cada casamento, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus.